Oi, gente, tudo bom? Vamos falar hoje sobre assistência de enfermagem a clientes portadores de neoplasia. A assistência de enfermagem é relacionada ao que a gente, enquanto equipe de enfermagem, pode fazer para facilitar esse processo do paciente. Não vamos falar muito de técnicas, porque assim, as técnicas que vocês vão fazer enquanto técnico de enfermagem é a administração de medicamento, né? Aquilo que vocês já sabem, banho no leito, enfim. A gente vai trazer uma questão a mais que isso, essa assistência de enfermagem a mais para esse paciente, para essa família que é portador de neoplasia, né? Para esse cliente que é portador de neoplasia, a gente, enquanto equipe de enfermagem, o que a gente pode fazer para esse paciente? Tá bom? Peraí, deixa eu ver que o slide tá. Então, a equipe de enfermagem entra com o objetivo de promover, manter e restabelecer a saúde do paciente oncológico. Isso dentro das nossas possibilidades, gente, dentro dos critérios, né, dentro do quadro clínico desse paciente. A gente vai tentar promover, manter e restabelecer, quando possível, a saúde desse paciente oncológico. É importante que quando a gente estiver prestando assistência a esse paciente portador de neoplasia, a gente entenda que a gente tem uma equipe. A gente tem um médico, a gente tem um nutricionista, fisioterapeuta e os psicólogos, e a gente tem que contar com essa equipe. Então, em muitos aspectos dessa aula que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, a gente vai precisar dessas parcerias. A gente já precisa, né? Porque o paciente oncológico, ele tem que ter uma avaliação completa, uma avaliação clínica completa. Então, precisa dessa equipe multidisciplinar, é importante para esse processo do paciente. A equipe de enfermagem, o que ela entra, gente? Coletar dados sobre o estado de saúde do paciente e definir a conduta. Só que essa coleta de dados, quando eu falo equipe de enfermagem, falo enfermeiro e técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Só que essa coleta de dados e definir essa conduta dentro da assistência de enfermagem é um papel do enfermeiro, né? O enfermeiro faz, a gente chama de SAI, não sei se vocês já estudaram, mas é a sistematização da assistência de enfermagem. O enfermeiro pega um histórico desse paciente, conversa com esse paciente, faz uma avaliação, faz o diagnóstico, faz uma conduta, faz esse plano de cuidado, faz a implementação dessa conduta e depois avalia. O técnico de enfermagem, ele entra em quê? Na questão de fazer, né, de promover, de realizar o que está dentro desse plano de cuidado, dentro das suas capacidades técnicas, porque tem coisas no plano de cuidado que são privativas do enfermeiro, por exemplo, passagem de sonda vesical, de demora, né, e nasogástrica, são condutas que estão ali dentro das condutas de enfermagem, mas é uma ação privativa do enfermeiro. Aplicar a quimioterapia também é realizada pelo enfermeiro. Então, são condutas que a gente vai falar nessa aula. Dentro da literatura que eu mandei para vocês, tinham condutas tanto para o técnico quanto para o enfermeiro. Então, eu vou trazer nessa aula aqui as condutas que são para os técnicos de enfermagem, para vocês, o que vocês podem fazer por esse paciente enquanto equipe de enfermagem, que vocês estão ali mais próximo daquele paciente. E essas condutas estão em um plano de cuidado que é feito pelo enfermeiro, tá bom? Esse plano de cuidado, eu falei que ele tem um diagnóstico, né, gente? O diagnóstico é esse aqui que está em negrito. Quando eu for passando os slides, todos esses que estão em cima são os diagnósticos que são feitos pelo enfermeiro, baseado na coleta de dados que ele fez daquele paciente. Então, esse primeiro diagnóstico aqui, o que é? Risco para infecção relacionado com as defesas inadequadas decorrentes da imunossupressão secundária à radiação ou agentes antineoplásticos. Esse é o diagnóstico. O que está me falando?
que o que a gente pode fazer, né, para prevenir que esse paciente tenha risco de infecção por conta de defesas inadequadas desse hospedeiro, né, desse paciente, porque ele está imunossuprimido por conta desse processo de radiação e no caso da quimioterapia, pode estar com defesas inadequadas por conta desse processo de radiação e quimioterapia. Então, o que a gente pode fazer para minimizar esse risco de infecção? Vocês, na verdade, enquanto técnicos de enfermagem e o enfermeiro, né, enquanto líder da equipe. Avaliar o paciente para a evidência de infecção. Pode ser feito pelo técnico de enfermagem. Vocês estão ali, vocês fazem acesso, vocês dão banho no leito nesse paciente, vocês estão ali toda hora do plantão com esse paciente, vocês estão responsáveis. Então, na hora de verificar os sinais vitais, fazer os sinais vitais a cada 4 horas. Quando você vai fazer essa verificação desses sinais vitais, quando você recebe o plantão, o que você pode observar e perguntar para esse paciente? A gente pode observar se houve algum relato de febre, né, maior de 38 graus, se esse paciente teve um quadro de inchaço, de edema, dor em alguma localidade do corpo, algum exudato em qualquer superfície corporal que ele tenha uma ferida. Então, a gente pode estar avaliando e pode perguntar para esse paciente também. Pode perguntar se esse paciente está sentindo queimação quando ele vai urinar, que pode ser característico de um processo de infecção urinária. Então, assim, avalia o paciente, verifica os sinais vitais. Além dos sinais vitais, são temperatura, pulso, respiração. Temperatura, pulso, respiração, tem outra coisa que eu não estou lembrando, gente. Assim, quando vocês vão fazer esses sinais vitais, vocês aproveitam para conversar com o paciente sobre outras questões, se ele dormiu bem, se ele urinou, se deu tudo certo. Então, é isso. Monitorar a contagem de leucócitos. Vocês lembram que o paciente que a gente viu na aula passada, quando ele sofre um processo de radiação, né, a radioterapia ou a quimioterapia, ele tem a mielodepressão. E dentro dessa mielodepressão pode ocorrer a queda da taxa de leucócitos. Só que a gente monitora aqui a contagem de leucócitos para saber se tem uma leucocitose alta ou baixa, né? Se tem uma leucocitose muito alta, fora dos parâmetros, quer dizer que esse paciente está em um processo infeccioso. Se essa contagem de leucócitos está muito baixa, quer dizer que esse paciente está com uma depressão, né? Ali está imunossuprimido. Geralmente essa contagem de leucócitos é observada pelo enfermeiro, mas assim, nada impede, gente, vocês enquanto técnicos de enfermagem, de lá ver o exame do paciente para ver se ele está com algum processo infeccioso, tá? Avisar para o enfermeiro, pode avisar. Até porque isso facilita o nosso trabalho. Vocês, enquanto técnicos, né, a gente tem que agir como equipe e justamente fazer isso mesmo, estar atento para essas questões do paciente. Inspecionar todos os locais que podem servir como porta de entrada para patógenos. Gente, isso aqui é ótimo para vocês fazerem. Vocês que dão banho no leito, vocês que fazem acesso venoso, vocês que fazem administração de medicação, né, com mais frequência. Então, observem esses locais que podem servir como porta de entrada de patógenos. Quais são essas portas de entrada que vocês podem observar? Locais intravenosos, feridas. No caso desse paciente ficar acamado muito tempo, ele pode ter um quadro de úlcera por pressão. O ideal é que ele não tenha, né, que ele seja mudado de decúbito de 2 em 2 horas. Mas se ele tiver alguma ferida, seja por conta de repouso prolongado, ou também pelo processo de radioterapia, né, que pode causar epitelites, mucosites, vocês lembram? Então, avalie esse paciente, olhem no banho, né, durante o banho no leito, se esse paciente estiver acamado, restrito ao leito, observe esses locais intravenosos, a presença de feridas, perguntem se eles têm alguma ferida. Então, estejam atentos a essas questões, inspecionem esses locais, inspecionem o períneo, inspecionem a cavidade oral, vê se tem ferida, vê como é que está esse acesso venoso, se ele está avermelhado, se ele está com
alguma característica de processo infeccioso. Então, isso aqui, ó, e pode ser feito pelo técnico. É feito pelo técnico. Segunda medida que a gente pode fazer para reduzir esse risco de infecção: iniciar medidas para reduzir a infecção. Discutir com a família, com o paciente, com a família. Essa discussão é sobre quando o paciente está com essa possibilidade de colocar o paciente no quarto particular, né? Que a gente chama de... Isso no caso do quarto particular, a gente fala no... Como é que é, meu Deus? Em empresas privadas, né? Em hospitais privados, porque na rede pública não existe. Existe o isolamento, que é quando esse paciente está com infecção que tem um potencial de contaminação muito grande, ou quando esse paciente está muito imunossuprimido. Então é mais fácil a gente conversar, né, discutir com a mãe, com a família e com o paciente sobre colocar esse paciente em isolamento. A gente discute, explica a situação, vocês enquanto técnicos de enfermagem. Essa conversa geralmente é feita pelo enfermeiro, gente, mas nada impede que vocês façam isso, nada impede. Vocês que estão ali com o paciente, vocês estão ali cuidando dele a todo momento no plantão, é vocês. Então pode discutir com a família, conversar com a família essa possibilidade de colocar no quarto particular, que ele está imunossuprimido, ele pode estar com risco de infecção aumentado, entendeu? Falar para a família o que, gente? Evitar contato com pessoas portadoras de infecção conhecida ou recente. Falar, olha família, fulano, ele está imunossuprimido, explica, né, o que é imunossupressão. E é necessário, fala para eles, ó, é necessário que ninguém que tenha qualquer tipo de infecção, quadro gripal, quadro infeccioso, venha visitar o seu Antônio, porque ele pode pegar essa infecção. Não vai ser bom para o quadro clínico dele, não vai ser legal, pode piorar. Então conversa com a família, discute com o paciente sobre isso. Né? Higiene cuidadosa das mãos antes e depois de entrar no quarto. Isso aqui serve para vocês, né? A gente, na verdade, enquanto equipe de enfermagem, vai manusear o paciente, vai entrar no setor higiene das mãos. Pode orientar também a família, antes de entrar para a visita, lavem as mãos, ensinem a lavagem de mãos, porque não adianta também fazer a higiene da mão, que é de qualquer jeito. Então falem que é necessário para não trazer, né, antimicróbios, micro-organismos de fora para dentro do hospital e pode contaminar esse paciente. E também falar para evitar o consumo de alimentos crus. Isso no caso do paciente estar no hospital dificilmente vai acontecer, né? Mas se esse paciente faz a quimioterapia e volta para casa, a gente pode orientar a família para evitar esse consumo de alimentos mal cozidos, né, mal lavados, enfim, porque algumas infecções são transmitidas por esses alimentos mal processados. Então aqui, gente, risco de infecção, vocês podem fazer isso, tudo isso aqui. Ainda no risco de infecção, avaliar os locais intravenosos, né? A gente já tinha falado, só que aqui está relacionado a trocar soluções e conjunto de infusão a cada 72 a 96 horas. Quando a gente vai aprender administração de enfermagem, administração de medicamentos, na verdade, de enfermagem, a gente aprende que o equipo ele tem um tempo de validade, o scalp tem um tempo de validade, o abocate tem um tempo de validade. Então, assim, vocês enquanto técnicos devem estar atentos a esse prazo de validade aqui. Um equipo não pode ficar mais de 72, não pode ficar mais de 96 horas, né? Pode ficar entre 72 e 96 horas e logo depois tem que ser trocado, porque se não for trocado, vai aumentar esse risco de infecção para o paciente. Então, vocês podem estar intervindo nessas questões aqui, trocar esses conjuntos de soluções de infusão. Evitar injeções intramusculares, gente, por quê? A gente estudou que dos efeitos adversos da radioterapia é a mielodepressão, e dentro da mielodepressão tinha plaquetopenia, né, que é abaixo do número de plaquetas. Essa plaquetopenia pode ocasionar o quê? Sangramentos, como eu falei, e hematomas, né? Então a gente evita essas injeções intramusculares, primeiro porque, por conta da condição desse paciente, a absorção do medicamento por via intramuscular já é retardada. Na verdade, a injeção intramuscular já é retardada, a absorção desse medicamento, em relação
a medicação que é feita por via intravenosa. A intramuscular já vai mais devagar. Só que por conta da condição do paciente, essa absorção do medicamento fica mais retardada ainda. Então, a primeira questão para evitar injeções intramusculares é essa questão. A absorção do medicamento já é retardada. Plaquetopenia, que pode ocasionar sangramentos, até porque você vai estar fazendo a inserção de uma agulha naquele tecido, entendeu? Pode causar um hematoma ali naquele local, por causa que o organismo não consegue fazer o processo de coagulação sanguínea, no caso de plaquetas baixas. E pode aumentar esse risco, né, de infecção. Tem infecções relacionadas. Você está abrindo uma porta de entrada que vai ficar ali, entendeu? Então, evita-se injeções intramusculares em pacientes oncológicos. Integridade da pele prejudicada, relacionada com, né, e evidenciada por reações eritematosas, que são essas avermelhadas. Isso aqui não é de um paciente oncológico, tá, gente? Eu peguei na internet uma lesão, um eritema, e também lesões descamativas úmidas à radioterapia. Essa lesão aqui tá descamativa, mas ela não tá úmida. A úmida é quando aquela lesão mais, né, úmida, que a gente já sabe. Então, essas reações, elas acontecem por conta da radioterapia, né? O que a gente pode fazer para prevenir, para melhorar a integridade da pele que está prejudicada desse paciente? Nas áreas eritematosas, avermelhadas, essas aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vocês que vão dar o banho no leito desse paciente que está restrito, ou vocês que vão falar com essa família, falar com esse paciente. Fala para esse paciente, para essa família, se ele for para casa, evitar o uso de sabões, cosméticos, perfume, gente, talco, todas essas coisas que podem causar uma irritação maior nesse local avermelhado. Vocês mesmos, né, quando vão pedir para a família trazer, quando o paciente está restrito ao leito, que é necessário banho no leito, que vocês vão pedir para a família, às vezes, quando a família tem condição, né, para trazer os produtos para dar banho, já orienta para evitar o uso de sabões, talcos, desodorantes, essas coisas que podem irritar. Tem que ser mais tudo neutro. Banhar apenas com água morna. Essa água morna, ela vai auxiliar também, né, deixar um banho mais confortável, vai evitar que essas lesões aqui doam mais. Então, opta-se pela água morna. Isso, claro que no hospital dificilmente vai ter, mas a gente pode falar para esse paciente, se ele for para casa, pode orientar, né, que o banho com água morna é melhor, para evitar que essa integridade de pele fique mais prejudicada ainda. Evitar esfregar ou arranhar. Isso aqui é óbvio, né, gente? Se essa pele já tá lesionada, já tá prejudicada, eu não vou esfregar essa área aqui, né, de uma maneira... É importante deixar limpo, mas assim, a gente não vai esfregar ao ponto de machucar esse paciente. Fala para evitar esfregar naquela região. Evitar roupas apertadas e preferencialmente usar roupas de algodão. Isso aqui, gente, a gente pode pedir para a família. Isso, se a família tiver condição, a gente pode pedir, olha, é porque seu Antônio, ele tá com algumas feridas no corpo, né? Não pode usar roupa muito apertada. Tem como vocês trazerem uma roupa de algodão, porque vai ficar melhor para ele, não vai apertar. A gente pode falar isso com a família do paciente, mas isso em caso que a família tem condição. Se não, gente, a gente dá o nosso jeito, porque a enfermagem sempre dá um jeito. E por último, aqui nas áreas eritematosas, pode utilizar pomadas de vitamina A e vitamina D nessa região, porque essas pomadas, elas auxiliam no processo de cicatrização da pele, tá bom? Em relação à descamação úmida, não romper bolha, no caso, né, se houver, a gente não vai romper nenhuma bolha que tenha sido formada, porque pode, na verdade, pode abrir uma porta de infecção e também pode causar muita dor para o paciente, né, ardência. Então, a gente não rompe bolha. A gente vai evitar uma lavagem frequente. É importante que deixe limpo, né, mas evitem estar esfregando ali
né, naquela área a todo momento. Evitar a lavagem frequente da área úmida. E também utilizar cremes e pomadas, né, conforme prescrição médica, usar os cremes que foram prescritos. Aqui também é um diagnóstico de integridade da pele prejudicada. Só que esse diagnóstico aqui é de o que chamamos de alopécia, que é a queda de cabelo. Essa queda de cabelo, o que a gente pode fazer para o paciente, né, para ele se sentir melhor, falar para a família também. O que a gente pode fazer? Discutir o potencial de perda de cabelo e o recrescimento com o paciente da família e com a família, né? A gente tem que falar que no início do tratamento, o que pode acontecer? Olha, nas terapias de rádio, né, na radioterapia, na quimioterapia, um dos efeitos colaterais é a perda de cabelo. Ela pode ocorrer tanto no corpo inteiro, a gente fala para o paciente, explica para a família, ó, essa perda de cabelo pode ocorrer no corpo inteiro, pode ocorrer só na cabeça, no rosto, nos braços, pernas, axila, a gente fala, né, e na região pubiana. Fala também que essa perda de cabelo ela pode acontecer de uma vez ou ela pode acontecer gradativamente, cada vez ele vai perdendo um pouquinho desse cabelo. Então a gente explica, aconselha para esse paciente, né, fala para essa família o que pode acontecer e por que acontece, porque muitas vezes a pessoa pensa que só porque ela tem câncer o cabelo vai crescer, mas não é, gente. Essa queda de cabelo acontece pelo processo de radioterapia e de quimioterapia, então a gente explica isso para a família e para o paciente. 2. Evitar ou minimizar a queda dos cabelos do seguinte modo. O que a gente pode fazer? Pode falar para esse paciente cortar os cabelos longos antes do tratamento. Fala, né? Olha, provavelmente seu cabelo vai crescer, vai cair. Então, assim, se você quiser, se for da sua vontade, se você se sentir confortável para cortar o seu cabelo, é melhor você, né, cortar para ir se acostumando já com o cabelo curto. Então, a gente entra nessa conversa, nessa intervenção de conversar com o paciente. Evitar pentear ou escovar excessivamente o cabelo. Como o paciente está sofrendo esse processo de perda de cabelo gradativamente, evita pentear, escovar excessivamente, porque vai piorar essa queda de cabelo. Então a gente fala, orienta para o paciente isso, ou para o cuidador também, porque às vezes é um paciente, né, que tem um cuidador, é um idoso, então a gente fala. Às vezes o idoso não consegue mais fazer as atividades normais, né, de autocuidado, então a gente fala para esse cuidador escovar esse cabelo devagar e não fazer de forma excessiva. 3. Evitar trauma no couro cabeludo. Lubrificar o couro cabeludo com pomada de vitamina A e vitamina D, que são aquelas pomadas que a gente já viu que tem efeito de cicatrização. Orienta esse paciente, essa família, que esse paciente tem que usar filtro solar ou boné quando for se expor ao sol. E por último, para evitar, né, infecções relacionadas, para evitar o prurido, esse usar filtro solar, o boné, lubrificar o couro cabeludo, na verdade, é para evitar o prurido, que às vezes coça por conta das feridas, né? Pode acontecer que tenha feridas na cabeça, para evitar também essas infecções relacionadas a essas feridas, esses processos no couro cabeludo mesmo. Ainda dentro da alopécia, sugerir as maneiras para ajudar no enfrentamento da queda dos cabelos. A gente pode falar para esse paciente comprar uma peruca ou um aplique de cabelo antes de acontecer essa queda de cabelo, isso se for da vontade dele, né, se eles tiverem condição também, para ir se acostumando, porque às vezes acontece a queda de cabelo inteira, cabelo da cabeça, né, como foi o caso dessa mulher. E assim, para autoimagem mesmo, para essa mulher geralmente, né, que é onde afeta mais a autoimagem, para que ela fique mais confortável. Então, comprar uma peruca para ela se acostumando a usar nesse processo de quimioterápico e radioterapêutico.
Usar boné, a gente incentiva a usar boné, cachecol ou turbantes, tudo de acordo, né, com o perfil do paciente, com as vontades dele. Incentivar o paciente a usar suas próprias roupas e a manter o contato social. Isso é muito importante porque o paciente, quando está passando por esse processo de tratamento, ele não quer ver ninguém muitas vezes, né, por conta da queda de cabelo, porque esse paciente muitas vezes fica muito emagrecido por conta do tratamento, náuseas e vômitos, né, efeitos adversos, então esse paciente fica muito emagrecido. Mas a gente tem que incentivar esse paciente, falar para a família incentivar também, ele usar as próprias roupas, continuar mantendo contato social com os amigos, porque é importante nesse processo de tratamento que ele tenha apoio, que ele tenha os amigos. Se já é difícil você tendo, né, o apoio da família e dos amigos, imagina você não tendo. Então a gente incentiva esse contato social, que ele continue saindo, se ele conseguir, para manter, né, contato social com essas pessoas. Por último, explicar que o crescimento dos cabelos voltam na pós-terapia. É importante a gente falar isso para o paciente. Que o cabelo vai crescer, gente. O cabelo só está caindo por conta do processo de quimioterapia ou radioterapia. Então fala, olha, dona Maria, seu cabelo não tem problema, ele vai crescer depois desse tratamento, vai voltar, né, a ficar grande. Então a gente explica para a família, até como método de confortar, né, que aquilo não é definitivo, essa queda de cabelo, que não vai cair para sempre, vai cair só enquanto ela estiver fazendo tratamento quimioterápico ou radioterapêutico. Em relação à mucosa oral alterada, a mucosa oral ela pode sofrer um processo que a gente chama de estomatite, né? Tudo que termina com it é inflamação. Então, é uma inflamação da mucosa oral, essa estomatite. O que a gente pode fazer? Incentivar, primeiro avaliar a cavidade oral diariamente desse paciente. Tem que avaliar essa cavidade oral para ver se não tem a presença de feridas e ver como é que está o processo inflamatório mesmo, né? Para avisar o médico, o enfermeiro. A gente tem que incentivar a higiene oral desse paciente. Muitas vezes a gente tem que assistir essa higiene oral. A gente incentiva que esse paciente faça a higiene oral e assista esse paciente nessa higiene oral, ou o cuidador ou a família. Minimizar o desconforto, ainda dentro, né, da inflamação da cavidade oral. Consultar o médico para o uso de anestésico tópico. Se esse paciente está reclamando de muita dor na cavidade oral, na mucosa oral, a gente pode falar com o paciente, olha doutor, o paciente tal, do leito tal, ele está reclamando de muita dor. Geralmente os anestésicos são intravenosos, né? Mas assim, a gente pode conversar com o doutor sobre os anestésicos tópicos. Fala que esse paciente está sentindo muita dor e ver o que o médico pode fazer, né, com aquele paciente em relação a isso. E a administração de anestésicos sistêmicos, que já é da rotina de enfermagem, vai estar na prescrição, então a gente vai fazer. Entenderam? Nutrição alterada, menor que os requisitos corporais relacionados com náuseas e vômitos. Então, essa nutrição alterada, por que ela está alterada? Porque esse paciente está com muitas náuseas e muitos vômitos, né? Por isso que está menor que os requisitos corporais, porque esse paciente está comendo, mas ele está colocando tudo para fora. O que a gente pode fazer? Enquanto equipe de enfermagem, ajustar a dieta antes e depois da administração do medicamento de acordo com a preferência e a tolerância desse paciente, gente. A gente lembra que a quimioterapia, o paciente, um dos efeitos adversos no sistema gastrointestinal são náuseas e vômitos. Então a gente pode ajustar. Na verdade, quem faz esse ajuste de dieta, quem apraza, é o enfermeiro. Mas se eu sou enfermeira e exame, deixo passar essa informação que o paciente está com náuseas e vômitos, porque vocês estão ali mais perto do paciente e o paciente fala para vocês, vocês têm a obrigação de falar comigo. Olha, enfermeira, paciente tal está sentindo muitas náuseas e muitos vômitos. O que a gente pode fazer para esse paciente?
Vamos fazer um ajuste dessa dieta, desses horários, para não chocar com a quimioterapia, para ele conseguir comer direitinho, porque esse paciente já está emagrecido. Então, vocês podem falar isso, tá? Esse ajuste de dieta é feito pelo enfermeiro, mas vocês podem comunicar e podem falar com o enfermeiro sobre isso. Então, a gente ajusta a dieta para não chocar com a quimioterapia, basicamente. Entendeu? Não ser no horário próximo ali da quimioterapia, para que esse paciente não tenha um vômito, né, pós-quimioterapia. Administrar medicamentos para minimizar efeitos. Os medicamentos que são administrados são os antieméticos. Geralmente eles já estão na prescrição do dia, só que eles não estão como de horário, geralmente. Eles não estão 6 horários toma, 12 horas toma, 4 horas toma. Às vezes eles estão só se necessário. Então esse paciente chegou para você e disse: olha, eu tô sentindo muita náusea e tô com vontade de vomitar. Você vai lá na prescrição médica, vê se tem algum se necessário, aplica nesse paciente e checa lá que colocou. Então, administra esse medicamento para minimizar esse efeito de náusea e vômito. A gente pode consultar um nutricionista quando necessário, né, gente? Importante é a participação dessa equipe multidisciplinar para esse processo de atenção do paciente. Consultar um nutricionista para saber da dieta também. Às vezes a dieta, gente, ela vem infectada por conta do manuseio, sabe? Lá, aí a gente entra em contato com o nutricionista, fala que o paciente ou está tendo náuseas e vômitos por conta da nutrição, diarreia. Então tudo que é relacionado à dieta, que não estão relacionado ao horário, a gente fala com o nutricionista. Fala, esse paciente tá tendo algum quadro infeccioso, então assim, dá uma olhada na dieta aí pra mim, o que tem, o que não tem. Então a gente fala com o nutricionista essas questões da dieta. Entenderam? No diagnóstico de nutrição alterada, mas esse outro diagnóstico aqui é diferente, ó. Menor que os requisitos corporais também, só que está relacionado com anorexia, caquexia e má absorção, emagrecimento no geral, né? Nutrição alterada aqui por náuseas e vômitos, e aqui por conta do processo de emagrecimento. O que a gente pode fazer com esse paciente? A gente pode sugerir aqueles alimentos que são preferidos do paciente e são bem tolerados por ele. A gente dá preferência. Isso no caso, gente, se for no hospital, por exemplo, a gente pode falar com o nutricionista, né? Tudo que é alimentação é com o nutricionista. Pode falar com o nutricionista, por exemplo, o paciente só vem maçã, por exemplo, e o paciente gosta mais de banana. Se esse paciente já está com dificuldade de comer, por que a gente não pode falar com o nutricionista, né? Olha, tem como você dar um jeito se tiver banana para trazer para o paciente. Isso a gente conversa com o nutricionista para ver a possibilidade, né, de fazer isso por esse paciente. Mas se esse paciente vem em casa, a gente aconselha, né, a família e o cuidador a ele comer os alimentos que são preferidos por ele. A gente dá uma preferência pelos alimentos hipercalóricos. Fala para ele, ó, o ideal é que você faça o consumo de alimentos hipercalóricos e ricos em proteínas, porque como ele está emagrecido, ele tem que consumir muita caloria, mas uma caloria boa, gente. Não é comer besteira, não. Caloria boa, arroz, feijão, carne, esse tipo de alimento. Sugerir para evitar que ele emagreça mais, para evitar esse processo de anorexia, de emagrecimento, de má absorção da alimentação. Limitar líquidos na hora das refeições. Por quê? A gente tem que incentivar a ingesta hídrica desse paciente, ok? Só que a gente tem que limitar esses líquidos na hora da refeição. Para quê? Para ajudar primeiro no processo de absorção. E às vezes, se esse paciente ficar muito cheio, ele pode ter náuseas e vômitos, né? Mas é mais pelo processo de absorção mesmo. Limita os líquidos na hora das refeições. Faz com que ele coma a comida, né? E depois tome os líquidos, não tudo junto. A gente fala para esse paciente, no caso, se ele estiver tendo muita náusea ou muito vômito, para ele fazer refeições menores, só que mais frequentes. Por exemplo, esse paciente, ele consegue comer, mas ele não consegue comer muito, uma porção de uma pessoa normal, uma refeição do almoço. Então a gente fala, ó, seu Antônio, se o senhor não está conseguindo comer
as 4 refeições, vamos aumentar essas 4 refeições para 6 refeições. Só que aí o senhor vai comer um pouquinho menos, só que o senhor vai comer mais vezes ao dia. Então a gente incentiva isso. Reduz um pouquinho a quantidade da refeição, mas aumenta a quantidade de refeições no dia, para evitar, né, que esse paciente ele emagreça, que essa nutrição fique alterada. Posição adequada. Posição adequada está relacionada ao paciente que está em casa, né, também, mas paciente que está no hospital, a gente fala para esse paciente ter uma posição adequada para alimentação, que é a posição que a gente fala, que é a posição de Fowler, que é a posição sentadinha. Uma posição sentadinha, que é a posição de Fowler. Esse paciente não pode comer deitado, principalmente se esse paciente estiver fazendo alimentação por sonda nasogástrica ou nasointeral. Pode acontecer um refluxo e esse paciente aspirar a alimentação e ter uma pneumonia aspirativa. Então, posiciona o paciente de maneira adequada no momento da refeição, para evitar, né, que ocorra uma aspiração e para esse paciente conseguir comer direito realmente. Posição de Fowler, gente, o nome da posição. Incentivar a família a não censurar ou fazer agrados. O que seria isso? Não censurar ou fazer agrados nessa questão de alimento está relacionado que o paciente com câncer, ele não pode comer de tudo. O paciente com câncer tem alguns alimentos que não é recomendado pelo nutricionista, né, para esse paciente comer. E quais são esses alimentos, gente? Alimentos ultraprocessados. O que acontece com esses alimentos ultraprocessados? Alimentos ultraprocessados têm um excesso de açúcar, tem excesso de sal, porque precisa de sódio para que haja conservação do alimento, e nitratos. Tudo isso pode fazer a formação de radicais livres. Radicais livres favorecem o processo de oncogênese, de carcinogênese. Então, fala para esse paciente evitar alimentos processados. Pacientes com câncer eles podem consumir bebida alcoólica, porém é recomendado que eles evitem o máximo. Então, por via das dúvidas, gente, paciente com câncer, né, não bebe. Principalmente se esse paciente está com um quadro de estomatite ou com feridas na boca, garganta, porque pode agravar esse processo de inflamação. Então, fala para esse paciente evitar. E alimentos fritos também. Então, incentivar a família a não censurar a alimentação desse paciente, mas não fazer esses agrados demais. O paciente não pode comer qualquer coisa de qualquer jeito. Tem os alimentos que esse paciente pode comer e deve comer, mas alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas e alimentos fritos, não. Em relação ao diagnóstico de dor crônica, o que a gente pode fazer? Em relação à dor crônica, a gente usa essa escalinha de dor, a gente usa realmente, tá, ela no hospital, já fiz, inclusive. Usa essa escala de dor para avaliar o paciente, para avaliar se esse paciente está realmente sentindo dor. Não é um critério nosso avaliar se, esse paciente não está com dor. A gente procura acreditar na dor do paciente, mas a gente faz essa avaliação através dessa escala. Aí a gente anota, sem dor, escala, né, 0. Avaliação 0. Dor ligeira, 1, 2 ou 3. Dor moderada, escala 4, 5, 6. Dor intensa, 7, 8, 9. E dor máxima, 10. A gente usa essa escalinha. A gente se baseia também no aspecto da carinha. O paciente está sem dor, ele está bem, está sorrindo, está falando. O paciente está com a dor ligeira, ele consegue falar, né? Tá tudo bem, mas ele está assim um pouco incomodado. Dor moderada, ele já está meio cabisbaixo, já está assim meio reclamando. Dor intensa, o paciente está né? Dor intensa é muita dor, então ele já está assim com o aspecto da face bem tristonho, né? E a dor máxima, esse paciente está chorando. Então a gente usa essa escalinha para avaliar a dor. A gente procura sempre acreditar na dor do paciente. A gente tem que acreditar que essa dor do paciente é genuína, que é verdade, até porque cada pessoa tem um limiar de dor. Às vezes o que para mim é muita dor,
talvez para outra pessoa não seja. Então a gente acredita na dor desse paciente. Se ele está me dizendo que está sentindo dor, principalmente paciente oncológico, e paciente oncológico sente muita dor. Tanto paciente oncológico toma analgésicos fortíssimos, como a morfina e o tramal. Então, acredita na dor desse paciente, conversa com esse paciente, acredite nisso. E a gente pode ensinar para a família ou para o paciente algumas estratégias para o alívio dessa dor. Eu trouxe essas 3 estratégias que a gente pode fazer, pode ensinar também. Manipulação de frio e calor. Essa manipulação de frio e calor é o que a gente conhece como compressas. Compressa fria e compressa quente. A compressa fria, o que ela pode produzir? Reação analgésica, e ela também pode reduzir a formação de edema na pele daquele paciente. A gente usa também, isso não dentro do contexto oncológico, mas quando o paciente sofre um trauma, distensão, a gente coloca uma compressa fria no momento para evitar que ocorra o edema. Então, manipulação de frio no paciente oncológico produz ação analgésica e reduz a formação de edema. Compressa quente faz uma diminuição da dor, causa aquele relaxamento muscular ali naquele local. Então a gente faz isso, pode ensinar e pode fazer. Frio, produção analgésica e reduz a formação de edema. Calor, diminuição da dor e relaxamento muscular. Massagens, pode ensinar o acompanhante, pode ensinar o cuidador, porque esse aqui o paciente não vai conseguir fazer dele mesmo. Então, a massagem ela vai melhorar a circulação sanguínea daquele paciente, vai trazer uma sensação de conforto, vai aliviar a tensão, principalmente nesse processo de tratamento. Então, a massagem é uma boa conduta para alívio de dor, uma boa estratégia. E a atividade física, no caso, se esse paciente não está não está internado, orienta a atividade física, fala que é importante. No caso do paciente que está acamado, a gente procura o fisioterapeuta, para combater a distrofia, a atrofia daqueles músculos, a degeneração muscular, porque esse paciente fica muito tempo acamado às vezes. E para evitar que haja uma diminuição da amplitude das articulações desse paciente, que ele consiga se mover normalmente, esse paciente que está em repouso prolongado. Então, gente, é isso. Essas intervenções aqui são coisas a mais que a gente pode fazer com esse paciente, fora as condutas diárias que a gente faz, que é a administração de medicamento, a alimentação, entendeu? Aquelas coisas que a gente faz no dia a dia que são normais. Além disso, a gente pode fazer isso aqui, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, bom, via WhatsApp. E é isso.